Bom dia! Ótimo dia para você que nos acompanha aqui na nossa Rádio Metropolitana. Feliz Ano Novo, dia 10 de janeiro de 2022. Esse é o primeiro programa ao vivo aqui da Rádio Metropolitana, com entrevista especial do nosso colaborador Romildo Campelo. Primeiro programa de 2022. Eu fiquei 15 dias aí descansando, né? Descansando um pouco a voz, parando um pouco para refletir sobre a vida, virando o ano com as minhas meninas, a minha Júlia e a minha Lívia, e agradecendo muito, né, pela saúde e pelas bênçãos de estarmos aqui. Feliz Ano Novo, Romildo Campelo. Um prazer ter você, o primeiro programa. Obrigado, Maria. Do ano. Feliz Ano Novo para você, para todos os nossos ouvintes e internautas. Feliz Ano Novo, que tenhamos muita saúde em primeiro lugar. Amém. Né? Isso é um lugar comum, mas é um lugar comum absolutamente sincero e necessário. Totalmente. Né? Que tenhamos saúde e que o restante a gente faz, trabalhar, estudar, exatamente, cuidar da vida, mas com saúde para você e para todos os nossos ouvintes. É um ano de saúde que a gente deseja para você. É o bem maior que nós temos, é a saúde, não tem jeito, né, exatamente. Romildo? E a gente tem falado tanto sobre saúde, né, da importância da saúde. Então, em nome do prefeito Caio Cunha, que está com Covid-19, muita saúde para ele, né? Esperamos que ele passe pela Covid de maneira tranquila. A gente sabe que ele está com sintomas leves, mas, em nome dele, que todos tenhamos saúde. Sim, desejar uma breve recuperação aí para o prefeito Caio Cunha e para todos que estão infectados, né? Todos. Que todo mundo tome vacina, né? Essa discussão é uma coisa... É impressionante a gente ter que discutir essa questão exatamente, da vacina, mas desejar aí uma breve recuperação ao prefeito e a todo mundo que está doente. Amém. Romildo Campelo, começando o ano vai ser com emoção. 2022 tem eleições para deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente da República. Uma super eleição, né? Marilene, uma super eleição e super diferente, né? A gente sempre fala que a eleição nunca é igual, né? Uma é sempre diferente da outra, porque mudam os ventos, mudam os cenários, muda a própria legislação, né? Esse ano tem uma série de novidades, como a federação partidária. A gente ainda não sabe como que isso vai se colocar na prática, né? Uhum. Essa novidade aí, dessa possibilidade do Geraldo Alckmin ser vice do Lula, e a própria situação do presidente Bolsonaro, que está muito ruim, né? A situação dele, do ponto de vista, a gente vê os resultados nas pesquisas, um índice cada vez pior. A gente só via isso aí, acho que chegou muito perto aí do final do governo Dilma, antes do impeachment, quer dizer, chegou menor que ele, ou o próprio Michel Temer, né? Então é uma situação muito atípica. A gente vê um presidente com a situação que ele está hoje, né? E um presidente que toma atitudes absolutamente fora da caixinha, não no bom sentido, fora da caixinha no sentido da imprevisibilidade do comportamento, né? A última foi esse veto ao refis das pequenas empresas, um grande absurdo, né? Quer dizer, se faz um orçamento bilionário para dar aumento de salário aos militares, nada contra os militares, mas não faz um aumento de salário amplo para os funcionários, faz só para um setor, quer dizer, amplia o orçamento, amplia os gastos, e para as micro e pequenas empresas que precisam de um refis para se recolocar no mercado, para gerar emprego, renda, o presidente veta o refis. Isso lembrando que é um trabalho do deputado Marco Bertaioli, que é o relator, e que vem fez uma mobilização para aprovação, e agora o deputado vem fazendo corretamente uma mobilização para que o Congresso derrube esse veto do presidente. Inclusive, o deputado Marco Bertaioli, ele enviou, né, para todas as pessoas da sua rede de contatos, inclusive para a imprensa, colocou nas suas redes sociais assinatura primordial para derrubarmos o veto do refis do Simples Nacional. Então você pode ir lá nas redes sociais dele, clicar e assinar.
tá? A gente está fazendo uma grande mobilização através da Associação Comercial de Mogi das Cruzes, a presidente Fado Sleiman, que também está encabeçando aí, juntamente com todos os presidentes das associações comerciais, dos sindicatos, das pessoas ligadas a micro e pequenas empresas. Exatamente, eu também recebi, já assinei, e é um absurdo, porque é um momento onde você precisa, mais do que nunca, gerar empregos, né? E a gente sabe que quem gera emprego no Brasil são as micro e pequenas empresas, né? Que tem muito mais mão de obra empregada do que as grandes empresas. Sim. É porque as grandes empresas conseguem ter automação, robô, né, sistemas, o que não acontece nas micro e pequenas empresas. Então, ter o Refis, que é o Refis federais, para as micro e pequenas empresas é fundamental se houvesse racionalidade, né, na política do governo federal, do Ministério da Economia, para pensar na economia do país, no desenvolvimento do país. Mas não é o que acontece. Então, isso tudo vai refletir na eleição. Né? Tudo isso, né? Vai e a gente fala refletir muito na que a eleição. eleição também, principalmente para presidente da República, ela reflete muito no nosso bolso, né, Romildo? Uhum. Porque a população fala assim: meu Deus, como tá caro o mercado, como tá caro comida, né? Como a gente tá pagando essa conta tão cara. Sim. Então, a eleição para a presidência é a que mais pega na economia, É né? a que mais pega na economia, e não é só aqui, isso é uma característica aqui Mundial, Brasil, né? mundial, né? Tem uma frase clássica, eu não vou me lembrar agora do presidente dos Estados Unidos que falou isso, não lembro se foi o Obama ou se foi o Bush, eu não me lembro agora, mas alguém começou a discutir na campanha sobre o que era mais importante e ele respondeu, é a economia, né? Ainda xingou o cara, falou assim, a economia é o fator mais importante de uma campanha presidencial, porque quem tem a chave da economia do país é a presidência da República. Quem pode colocar taxas e tirar taxas, criar políticas de incentivo, imprimir moeda, né? Tudo isso só quem pode fazer é a presidência da República, né? É o governo central. Então, o comportamento da economia é fundamental na eleição presidencial. E todo mundo vai fazer essa conta que você está fazendo agora. Quanto está custando o supermercado? Quanto está custando a passagem de ônibus? O salário mínimo, o que eu consigo comprar hoje que eu conseguia comprar antes, eu não consigo mais agora. E a economia não andou nesses 3 anos de governo Bolsonaro, né? Não andou para frente, andou para trás, né? E isso vai pesar muito. E aí vai querer colocar a culpa no coronavírus, né? Mas quando você olha esse exemplo do Refis, o Refis, quer dizer, vetar o Refis das micro e pequenas empresas não é o coronavírus, é decisão política, certo? Então não pode culpar a pandemia por ele vetar, né? Do mesmo modo que fez lá, todo o orçamento que fez para esse ano, né? Então isso vai pesar e vai pesar muito, e particularmente a comparação entre a vida como está no governo Bolsonaro e a vida como era no governo Lula. Que é o grande embate que político. É o grande embate político, né? A terceira via não está conseguindo, a chamada terceira via, porque a gente sempre veio polarizado nesses 2 candidatos, né? O Bolsonaro e o Lula. E a tentativa de se achar uma terceira via, seja Ciro Gomes, Sérgio Moro, próprio João Dória, e por aí vai, Mandetta, Simone Tebet, Rodrigo Pacheco, nenhum deles está criando musculatura, ninguém consegue despontar aí como uma alternativa. O Moro briga com o Bolsonaro pelo voto da direita, né? Mas está com teto e está vendo que não consegue, parece a gente brinca, um voo de galinha, né? Voo de galinha é aquele que você joga a galinha para cima, ele bate um pouquinho de aço e já cai de novo, não consegue voar, né? Mas ele estava viajando, se movimentando. Está viajando, está ouvindo vaias aonde chega, né? Diz que é vaia de gente paga, mas pode até ter, mas tem muita gente que não... Ele tem uma rejeição, e já disse também que se até fevereiro não chegar a 15%, vai para o Senado. Vai para o Senado, não sei por onde, porque ele tem um problema, né? Ele está no Podemos, e o Podemos do Paraná tem o senador Álvaro Dias, que é um grande cardeal, um grande senador, um grande político, e dentro do Podemos ele é muito grande, né? Então não é qualquer um, e é uma vaga só do Senado, né?
Então, e há quem diga que ele está desesperado por ser eleito para ter imunidade parlamentar. Porque ele vai estourar, né, o contragolpe aí, né, o refluxo da Lava Jato. Né? Porque tanto ele quanto o Dallagnol já são candidatos, buscam a imunidade porque vão enfrentar o refluxo que eu quis dizer foi assim, o contragolpe de tudo que aconteceu da Lava Jato, o que foi comprovado já que havia troca de informações entre juiz e promotor, que não pode acontecer, e isso vai chegar o momento do seu julgamento. Então a grande preocupação é estar preparado, ou protegido nesse momento, para enfrentar esses julgamentos. Né? Então, ele corre o risco de sair do jogo em fevereiro e ele só tira voto do próprio Bolsonaro. Então, a direita tem esses dois candidatos. Né? Eu já ouvi até algumas pessoas da política dizerem que o pessoal do Bolsonaro pensa em lançar o Mourão como candidato a presidente, exatamente para preservar um pouco de voto da extrema-direita, para apoiar o Bolsonaro no segundo turno. Então ali está bastante conturbado. Porque o Bolsonaro está com o Centrão, né? Fechou toda uma parceria ali para poder se viabilizar, inclusive no Congresso Nacional. Né? Sim, mas eu tenho dúvida disso, sabe, Marilei? Uma coisa é o Centrão estar junto na governabilidade. Outra está na hora da eleição. Está na hora da eleição. Porque eleição cada um pensa no seu umbigo, né? E outra, no primeiro turno principalmente, né? Para ver como vai se sair para fazer a coligação não, os apoios para o segundo turno. Mas principalmente no primeiro turno, porque é no primeiro turno que os deputados são eleitos. Né? Então, são as forças, né? Quando o deputado vai para a rua, vai pedir voto, fala que está com o Bolsonaro, e o eleitor dele fala, não, com o Bolsonaro eu não quero. Ele fala aí. É difícil. Você vota em mim, vota em quem você quiser. Você vai fazer o quê? Que é a resposta mais comum. É igual o vereador. É exatamente o que eu ia falar. É o comportamento do candidato a vereador. Né? Você não quer votar no meu candidato? Vota no seu, mas vota em mim. O voto não é vinculado, né? Como já foi no passado. Então, o comportamento do vereador que fala, não, você não gosta do prefeito, tá bom, vota em quem você quiser, mas vota em mim para vereador, se repete para deputado. Você vai perder o voto? Não, não vai. Não vai. Né? Então isso se repete para deputado. Então a chance de ser abandonado, que na política se chama de cristianização, é muito grande. Né? Vamos ter muita emoção nessa eleição. E vamos falar muito de eleição ainda esse ano. Vai. E depois a gente fala, que ainda não está claro como é que vai ser, a questão da federação partidária. Quer dizer, está claro do ponto de vista jurídico, né? O que é isso. Mas não está claro ainda como que vai se dar esse arranjo da federação partidária, que partidos vão se juntar para ficar 4 anos juntos aí, e depois, dá para a gente falar bastante do reflexo disso na eleição municipal, porque essa federação vai refletir. Especial não, é uma pauta especial. Já anota aí. Não, tá anotado. Já anota. E a pergunta também que a gente sempre se faz, né? E Geraldo Alckmin, vai ficar com o Lula ou não vai? É uma incógnita, né? Tem gente que fala que é bom, tem gente que fala que é ruim. A gente não sabe para onde ele vai, realmente. Vai ser vice do Lula, o Geraldo? Olha, Marília, o Alckmin. Eu falando de novo minha opinião. Eu acho que nesse momento eu não vejo outro caminho. Não, né? Não. Porque o Rodrigo Garcia se mexeu muito, né? Que é o vice-governador e que é o candidato a governador do PSDB. Tanto é que o Alckmin saiu do PSDB. Saiu do PSDB. Para poder... Sim, mas além de sair... Respirar, né? Além de sair do PSDB, o Rodrigo Garcia tem se mexido muito. Por exemplo, o Cidadania, que é um partido ex-PPS, vai fazer federação... Tudo indica que fará federação com o PSDB. Né? O União Brasil, que é a soma, a fusão do PSL com o DEM, também vai apoiar o Rodrigo Garcia e deve indicar o vice-governador. Né? Então, há uma soma de forças que vai deixando a candidatura de governador do Geraldo Alckmin fragilizada. Né? Então, a melhor saída nesse caso vai ser vice do Lula. Eu diria que hoje é um caminho mais natural nesse momento. Né? Eu acho que é importante para o Lula e o Geraldo Alckmin, nesse sentido, ter o mesmo papel do Zé de Alencar no primeiro governo Lula, né, nos primeiros 2 governos Lula, que foi um vice-presidente que desse o diálogo com o centro, com as forças empresariais, e me parece que o Geraldo Alckmin cumprirá esse papel, com um plus aí, com uma qualidade a mais,
de ser um grande gestor e poder dar um apoio à gestão do presidente, se for eleito, como um vice que sabe cuidar da máquina. Foi 4 vezes governador do estado de São Paulo. Né? Então não é... Desde vice do Covas. Vice do Covas, então não é qualquer um. Agora, precisa combinar com os russos, né? Ainda falta o próprio PT, na minha opinião, definir que é isso mesmo, né? E falta definir por qual partido, né? Que ainda está uma novela. Que o PSB de bola, que era seria o caminho inicial, até pela eleição do Márcio França governador versus o Haddad aqui, né? A eleição de Pernambuco, o Espírito Santo, o Rio Grande do Sul, tem uma série de questões abertas aí com esses estados. Então, ainda tem muita água para rolar e essa novela, na minha opinião, vai se esticar até março. Que é onde precisa definir mesmo. É onde precisa definir mesmo, sabe? Então nós vamos ficar esse começo de ano só vendo os bastidores para saber para onde vai cada um. Porque assim, o candidato tem que estar filiado até abril, certo? Sim. E as federações também têm que estar compostas até abril. Então, isso tudo vai ter que definir no final de fevereiro, começo de março, por causa da federação. Porque a documentação dela é uma novidade. Né? A filiação não, isso aí todo mundo está cansado de fazer. Mas a federação é uma novidade e esses 30 dias aí vai fazer com que no final de fevereiro, comecinho de março, tenha que estar tudo fechado aí. Então ainda tem novela pela frente. Vamos voltar com muitas emoções para falarmos sobre esse assunto. Aproveitar para mandar bom dia para todas e todos que estão aqui com a gente no Facebook, no Instagram, no YouTube, na nossa Rádio Metropolitana. Muito obrigada, em nome do vereador José Luiz Furtado, do PSDB, mandando um feliz ano novo para nós. Obrigado, vereador. Mandar bom dia para o vereador Edson Santos, do PSD. Bom já dia, até falamos vereador Edson. hoje do PSD aqui, né? Que é o partido do Guti, do Marco Bertaioli. Guti, que é o prefeito de Guarulhos e presidente do Condemate, o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê, que também, né, vindo regionalmente agora, né, para a nossa região do Alto Tietê, junto com o Condemate, a gente tem essa novidade, né? O prefeito de Guarulhos é o presidente do Condemate. Tirou aí, fez um trabalho grande, o Rodrigo Achiuchi, né? Fez um trabalho de resgatar a região, principalmente em ano de pandemia, quando foi o primeiro ano da sua reeleição, né? O 5º ano de mandato, o Rodrigo Achiuchi comandou aí o Condemate, teve uma grande mobilização, principalmente nos problemas que nós tivemos com os hospitais, naquele pico também da Covid-19 do ano passado. E passou o bastão para o Guti, né, agora no comecinho do ano, para o prefeito de Guarulhos ser o presidente do Condemate. Ele é um prefeito reeleito, agora entrando no 6º ano de mandato. Só que nós, da região do Alto Tietê, eu sempre falei isso, né? Todo mundo que me conhece sabe, nós não temos ligações tão grandes com Guarulhos. Eu, por exemplo, vi uma vez o Guti, mal conversei com ele, né? O prefeito de Guarulhos, inclusive convidado para vir aqui à Rádio Metropolitana para a gente entender como vai ser a atuação dele ao Condemate, junto ao Condemate. Qual que é a sua expectativa? Marília, é difícil ter expectativa, sabe? Porque eu conheço pouco o prefeito também, né? Sei que, obviamente, é prefeito de Guarulhos, reeleito, uma reeleição que foi bastante acirrada, foi uma eleição disputada, a reeleição dele, né? Mas não tenho ainda clareza de quais as prioridades dele como presidente do Condemate. Nós precisamos do Condemate, a região precisa do Condemate porque ele dá uma unidade para a articulação entre os prefeitos e a conquista de espaços e de definições do governo do estado, até do governo federal, mas principalmente do governo do estado. Então, o Condemate se consolida ao longo dos anos como um espaço fundamental para a dinâmica das prefeituras do Alto Tietê. O Rodrigo Achiuchi foi ótimo, o Adriano, prefeito de Guararema, toda a equipe do Condemate são pessoas muito dedicadas e têm tido resultados para a nossa região, desde a pandemia, a questão de interface com o governo do estado para trazer para as definições mesmo, porque uma coisa é o governo do estado conversar com uma prefeitura ou com outra, a outra é quando vão 11 prefeituras de uma vez só, a conversa é diferente, porque ela é mais rápida, você já define o que precisa ser feito de uma maneira muito mais eficiente. Então, o Condemate, ele é estratégico
para o desenvolvimento da nossa região, né? Eu não sei nesse momento qual é a prioridade que o prefeito Guti ou que os prefeitos definiram para o Condemate, né? A expectativa é que ao menos esse papel regional, esse papel prioritário que o Condemate vem tendo nas últimas gestões do prefeito Rodrigo Axuxi e seus antecessores continue, né? Porque você mesmo disse, a gente não sabe exatamente o que pensa o prefeito de Guarulhos, como age. Eu entrevistei, nunca tive Sim, oportunidade. eu também mal conheço. Vi uma vez só. Eu conheço muito en passant, muito pouco, né? Agora, tem um papel importantíssimo e a gente tem que monitorar, tem que estar em cima, tem que estar acompanhando, que a gente não pode perder esse espaço que é o Condemate, não pode perder o protagonismo do Condemate na articulação regional. Tem uma pauta, por exemplo, que eu participei um pouco com o Condemate, a convite do prefeito Vanderlon de Salesópolis, que eu sou suplente dele no Comitê de Bacia, que é a questão da cobrança pelo uso da água, o repasse para os municípios. Que esse é um assunto que a se compensação, discute. Né? A de compensação, quem fabrica a água. Fabrica é ótimo, né? Das cidades que produzem água, mas acaba, uma fabricação, não deixa de ser fabricar. Porque mas assim, isso daí a gente fala há muitos anos, né? Só que o Condemate fez um passo fundamental. Que demorou muito, inclusive. Sim, que ninguém tinha feito. O que o Condemate fez? Pegou recurso do FEIDRO, que é o Fundo Estadual de Recursos Hídricos, e contratou a FIP, Fundação da USP, de Pesquisas Econômicas, para exatamente fazer esse estudo. Porque a lei prevê isso, tá? A lei prevê que os municípios devam receber pelas suas áreas protegidas para gerar água, para produzir água ou fabricar água. Só que ninguém nunca tinha parado para estudar como que a gente faz essa distribuição. Como que vai fazer essa conta, como que vai dividir isso. E o Condemate tomou atitude política, que foi pegar recurso e contratar uma equipe técnica de alto nível para fazer esse estudo, né? Então, sem isso, não dá para fazer o ato político. Em que parte está disso? Já está pronto o cálculo, já está pronto o projeto. Só que o Condemate tem que cobrar. Tem que cobrar, cobrou, marcou, já teve encaminhamento com a agência reguladora, com o próprio governo do estado. Isso andou muito, né? Agora, isso não pode perder. Estou dando um exemplo de um assunto então, você que falou... sem articulação regional não sai. Não sai. Um outro ponto que a gente vai ter que voltar, óbvio, que é imprescindível, que é saúde, né? Sim. Nós estamos num ano de pandemia de novo, agora tem influenza. E que não acabou, né? Não acabou, parece que muda o ano e não muda a pandemia, Sim. né? Nós estamos em 2020, 2021, desde março de 2020 na pandemia. Era Covid, depois foram mudando, né, infelizmente, as variantes, aí a Omicron chegou, a gente não sabe ainda direito exatamente como que ela funciona, aí veio a vacinação, agora veio a gripe. E tem um recado, assim, tem muitas pessoas reclamando para mim, muitas pessoas reclamaram para mim nesses últimos dias. Eu falava, calma que eu vou voltar em janeiro para falarmos disso. Sobre os problemas de saúde, porque está tudo lotado, tudo lotado. E esse é um problema regional, porque e se faltarem leitos, como que vai ser? Sim, Tanto é que o Hospital Municipal de Brás Cubas não pode ser desmobilizado em relação à Covid por causa disso. Sim, não está pode... aumentando o número de casos. Está aumentando o número de casos, as variantes, porque o vírus vai mudando, vai mutando. Vai criando, inclusive da gripe. Inclusive da gripe. Porque essa nova cepa que não tem ainda, estão produzindo agora as vacinas. Sim, né? Então... não desmobilizou de um lado, mas não tem mais hospital de campanha de outro. Não né? tem. Desmontou tudo. Né? Exatamente. E um dos grandes problemas da pandemia é que você tem que internar as pessoas e você paralisa o sistema de saúde, porque você não tem mais leito para as outras doenças. Né? E tá tudo lotado, né, Romildo? Tá as pessoas estão me lotado. reclamando muito disso. Ó, para vocês terem uma ideia, eu tenho um comentário aqui. Sueli Faria, muito bom dia. Tudo não pode voltar ao normal, tipo consultas, acompanhar parentes dentro dos hospitais, bares, baladas. Pode, para marcar consulta por telefone, tudo congestionado, você não consegue marcar. Tá tudo errado, o Congresso, até Mogi das Cruzes, o secretário da Saúde, ela que escreveu, tá, gente? Acho que não está acompanhando os hospitais e UPAs, gostaria que os responsáveis por Mogi dessem uma olhadinha no povo, porque quando tem eleição, come até pastel na feira com o povo.
E ela colocou isso, é importante a gente poder falar que ela colocou assim, a Sueli, tá? Ontem, ela está falando porque ela passou pela UPA do Rodeio. O pai do paciente levou até o SUS, que é o Luzia de Pinho Melo. O paciente precisava de um psiquiatra, o SUS mandou levar na UPA. Chegando lá, a UPA pôs na espera do CROSS, que é o Sistema de Regulação de Ofertas e Serviços de Vaga, para levar para o SUS. O paciente estava surtado. E por que esse trabalho todo? Para depois levar para o SUS. O responsável simplifica nesse estresse. Né, que aí é uma falta também até de direcionamento, eu não sei exatamente o que aconteceu, são informações dela, né? Mas assim, o que está acontecendo? Os hospitais estão lotados, já voltando a lotar, as UPAs, a gente tem problemas aí regionais que todo mundo acaba procurando Mogi, sim, ou vai até para Guarulhos. Sim. Mas e é Mogi mesmo. Precisamos entender como vai ficar esse sistema de saúde nesse novo surto de pandemia. E com o clima maluco, que nós estamos num verão com cara e frio de inverno. Hoje estava 15 graus de manhã. E é verão, né? Então, assim, tá... E quem foi pra praia tá vendo, chove todo dia na praia. Quem foi pra praia... Todos os dias. Tá pagando por verão e vivendo praia no inverno. Exatamente. Né? Então é assustador. Clima maluco e tal. É complicadíssimo. E essa questão aí do muita Luzia... gente gripada. Muita gente. Eu tô resfriado, quer dizer, não tô com gripe nem Covid, tá? Mas resfriou em função desse clima maluco. Doido. A gente sai do ar-condicionado, entra, sai, choque térmico, chove. Exatamente. Pega um chuva aqui, esquenta ali, volta e tal. Agora, essa questão do Luzia, eu acho que tem que ficar... A gente tem que observar mais, porque talvez seja aquele fechamento do pronto-socorro, essa questão do fluxo, de onde quem atende quem, né? Qual é o lugar, qual é a porta de entrada, exatamente, se é a UPA. Porque antigamente, até um tempo atrás, a gente podia ir no Luzia como porta de entrada, agora não é mais. Então vai para onde esse fluxo? Exato, esse fluxo ainda... Vamos ter que voltar a falar disso. Não é muito claro para as pessoas, sabe? Vai na UPA ou vai no posto de saúde ou vai no Luzia? Ou vai no hospital municipal? Isso não é claro para as pessoas. Vamos voltar nesse assunto. Até porque isso mudou. Vou até pedir para a prefeitura, né, esse trâmite aqui de Mogi. Para onde eu vou se eu passar mal? Sim. Uma boa pergunta. O que eu devo fazer? Né? Passou mal, vou para onde? Né? Era o Hospital de Brás Cubas. Né? Para a questão do Covid. Da Covid. Sim, mas as outras doenças, para onde que vai? Qual é a porta de entrada? Né? O Luzia, a Luzia Santa Casa, que também tem emergência, né? Qual é o papel de cada um e como explicar para a população para onde ir de acordo com levantar essa informação. Com a doença, o que a pessoa está sentindo. Né? O Jair Pedrosa, bom dia, Jair. Bom dia, Jair. O prefeito Guti falou em se criar uma agência de desenvolvimento. Já existe, é amplo na sociedade civil. Só precisa voltar a ter o seu protagonismo no início de sua formação em 2008. O Jair Pedrosa colocou aqui. E ele colocou a Agência de Desenvolvimento, se chama ADRAT, né? Agência de Desenvolvimento Regional do Alto Tietê. Eu conheço a ADRAT, lembro, acompanhamos. Todos nós. Nós todos acompanhamos. Mas será que é a mesma função? Então, dessa agência? Então, isso foi isso a gente não, né? A região meio que copiou o modelo do ABC, da região do ABC, que tem o consórcio e tem a agência, né? Em algumas outras, que é um modelo de agência que foi copiada para cá, e isso ainda me falha a memória no governo Marcelo Cândido, que trouxe essa tentativa. A agência funcionou, né, mas com muita dificuldade, porque ela não tem recurso, quem tem recurso é o consórcio, que os municípios contribuem, né? Então, essa questão da agência, eu tenho um papel fundamental, que é articular a sociedade civil, né, que o CONDEMAT não é sua missão é articular os prefeitos, né? Mas eu penso, Jair, que precisaria aprofundar mais, pensar com mais profundidade, se a gente precisa de uma agência ou não e que papel essa agência vai ter, né? Certo. Na teoria é bom, porque você teria alguém cuidando de articular a sociedade civil, né? Mas na prática isso é muito difícil, porque fazer política custa, né? Quem vai fazer isso? Quem vai pagar gasolina? Quem vai pagar as pessoas? Que infraestrutura que vai ter essa agência? Como vai ser, e para fazer o quê? É isso que eu ia falar. Certo? O que ela vai fazer diferente do consórcio? Né? Então, esse arranjo regional, como nós tivemos com mais força no passado,
não me lembro o nome agora, mas era a Associação dos Presidentes de Câmara Municipal, Sim. do Alto Tietê, né? Durante um período, ela funcionou com mais destaque, vamos dizer assim, né? E perdeu força nos últimos anos. Você não ouve falar dessa união dos vereadores aí do Alto Tietê, né? Então, algumas coisas são criadas, elas aparecem e somem, né? A ADRAT me parece um pouco disso, mas por falta de um aprofundamento de qual é o papel dessa entidade, o que ela vai fazer que some com o consórcio e não seja uma competidora de espaço político com o consórcio, né? Porque não dá para competir com o espaço político de prefeito, certo? O prefeito tem muito mais força de qualquer associação da sociedade civil, e tentar harmonizar isso. É uma ideia que tem que ser estudada com mais profundidade. Bom dia para Marisa Meoca, Thaís Nascimento, mandando um ótimo dia para você também, Romildo. Obrigado, Thaís. Paulo Augusto, ótimo dia. Bom dia para o Sidney Sanches, José Lavoura, bom dia. Bom dia para Bia Silva, Maria Souza Oliveira, Maria do Rodeio, Amélia Trípoli mandando um bom dia especial para o vovô Romildo. Bom dia, Amélia. Bom dia para o Stanley Marcos, ótimo dia. Marlene Siqueira, Armando Maesberg, o Nelson Prado Nóbrego, Jacaré da Rodoviária de Arujá. Muito obrigada pelas boas-vindas, né? Márcio Carvalho, Roseli Soares, Paulina Emiliano, ótimo dia para você. De volta aí também ao trabalho. Roseli Soares. Aproveitar para mandar bom dia para o Ranieri Machado, que diz que está nas férias em Olímpia, passeando nas termas de Laranjais. Que chique! A gente está hoje com a audiência do Ranieri lá em Termas dos Laranjais. E é um lugar lindo. É lindo, né? Bela escolha. É lindo, maravilhoso. Lindo, lindo. Bom descanso, tá? Marcos Bassos, Daniel Teixeira falou que foi o Bill Clinton que falou a frase da economia. Obrigada, Daniel. Obrigado, Daniel. Ana Cecília Uni Ferreira da Silva, um beijo, minha querida. Sérgio Cordeiro de Souza, manda bom dia também para Terezinha Bos, seja bem-vinda de volta, obrigada. Nelson Igarashi, aproveitar para falar com a Heloísa Moreira, Nelson Egídio Silva, tem vários ouvintes internautas mandando bom dia para nós. Jandir Jorge de Souto, um beijo para você, tive o prazer de revê-lo lá em Itaquaquecetuba, numa festa que eu fui. Obrigada, viu? Cláudia Pudo, aproveitar também para falar com a Marinete Sangi de Almeida Bruno, com o Valdir Bandeira, Ediel Braz Soares, mandando um bom dia especial para o Romildo. Ediel. Bom dia. Aproveitar também para falar com a Sônia Gomes, o Júlio Castrezana e aproveitar também, né? O Jair Pedrosa está em Poços de Caldas. Logo leva um doce mineiro para meus dois queridos. Obrigada. Nossa, mandar um beijo especial para toda Minas Gerais, pois é, né, que está passando por uma fase muito difícil de chuvas, estado de alerta, pessoas que morreram, sem falar da tragédia em Capitólio, né? Nossos votos de profundo pesar às famílias. Que tragédia, não, Romildo? Pois é. Que tragédia. Minas é um estado maravilhoso, eu conheço muito bem Minas. Morei lá. Nossa, que triste que eu fiquei. Agora, uma tragédia, mas horrível. O duro eu vi que agora vai se tomar algumas atitudes, né? Isso é o Brasil, né? Infelizmente. Lembra da Botkiss, né? Mas assim, exatamente. O único alento é que a Botkiss mudou a vida do Brasil inteiro. Isso. Né? Lá é o caso de problema natural também, não né? é não, Marilei. Ela é falta de política pública. Também, além do natural. Veja, o natural, claro, existe, mas eu digo assim, para ter o uso ou a exploração ou o uso turístico de um recurso natural, você tem limites, né? Você tem que saber onde você está, o que você está fazendo. Falta ali uma regra de uso. Essa época do ano, por exemplo, não poderia estar tão perto do paredão, porque é época de chuva, né? E isso não é, pelo que eu tenho visto, eu vi isso de alguns geólogos, tá? Porque estão dizendo o seguinte, olha, falta ter clareza do comportamento daquela rochosa, e regras de uso, de época do ano que você tem que estar mais longe, época do ano que você pode estar mais perto, né? E isso nunca foi feito, esse monitoramento, essas regras, para que você saiba utilizar o recurso natural,
né? Turismo sustentável, turismo de natureza, precisa ter regra e saber o que você está fazendo. Senão você literalmente põe a vida das pessoas em risco. Muito Sim. em Minas desde o final do ano. Sim, e você tem lá do outro lado uma cidade chamada Pará de Minas, a barragem corre o risco de romper. Sim, eu vi. Né? Então, mas de novo no Capitólio e toda aquela região do Lago de Furnas, não tem esse tipo de regra. Até onde o barco pode ir, não pode ir, que época do ano pode ou não pode. Como, dando um exemplo bem grosseiro, como você tem, por exemplo, com a pesca. Época de Piracema você não pode pescar, outra época do ano pode. Agora, que infelizmente a tragédia já aconteceu, que vão... 20 pessoas morreram. Que não, isso vai... não foram 20 ainda, né? Deu 18 e 2 desaparecidas. Desaparecidas, Mas... mas só confirma para mim o número de mortes que eu atualizei hoje de manhã. Mas é muito triste. Muito. Antônio Cabral Mesquita, do Jardim Caxangá, em Suzano. Bem-vinda nesse retorno, Marilei. Obrigada. Bom dia para o Denir Assis, da Vila Industrial. Marcos Vieira está aqui com a gente. Bom dia para o Davi Mota. E para todas e todos que estão mandando um bom dia especial para a gente, me perguntando sobre Mogi das Cruzes. Vamos vir para Mogi. Júlio Castrezana, já falei com ele. Solange Vu Franco e Sidney Pereira. Ótimo dia para vocês. Vamos para as emoções de final de ano, que eu não estava aqui na última semana. 10 pessoas mortas, né? E mas tem um número grande de desaparecidos. Acho que são 10 ainda, né? Desaparecidos. Porque numa das embarcações, praticamente, infelizmente, deve ter falecido. Eu não vi confirmação, mas a impressão é que a rocha parece que bateu numa embarcação, né? Bateu. Mas a gente está atualizando aqui as informações. E aí, no final do ano, nós tivemos a tal da taxa do lixo que voltou para o plenário da Câmara. Não, voltou para o plenário, não. Voltou uma nova lei, um novo projeto de lei. Vamos lá, Romildo, explica. Vamos lá. Teve um projeto de lei da Prefeitura que foi dada entrada, se eu não me engano, em março, abril de 21. Sim. Certo? Ficou o ano inteiro sendo discutido. Em novembro teve uma audiência pública. Que nós estivemos lá. Nós tivemos lá audiência pública da Câmara chamada pelo vereador Iduígues, que é o presidente da Comissão de Resíduos Sólidos, com a presença do presidente da Câmara, então, o vereador Otto, né? Quando foi a única, até onde eu sei, o único debate público que houve, isso ainda em novembro, né? Nós tivemos lá, você e eu, fiz uma série de colocações, de considerações e tal. Aí esse projeto de lei, eu não sei por que a Prefeitura colocou para votar no mesmo dia da eleição da mesa, né? Que foi um estresse. Era natural que fosse um estresse. Eu digo assim, eu não sei por que o governo fez isso, pautou desse dia, e a lei acabou sendo rejeitada. Mas é o prefeito que pauta ou o presidente da Câmara? Um pouco dos dois, né? Quer dizer, quem pauta é o presidente da Câmara, mas tem liderança de governo, o governo tem sua articulação dentro do legislativo, né? E foi aquela eleição que rachou a Câmara. E que o vereador Marcos Furlan, que está no Democratas, né? Porque agora o Democratas já não existe efetivamente, né? Mas ele que foi eleito. E aí rachou. Sim. Foi 12-11. Foi 12-11, votação essa que eu não me lembro de ter visto isso na Câmara de Mogi. Com tanta emoção. Com tanta emoção e um racha tão profundo, né? A gente via votações de 3 da oposição, 2, 3, 4, mas não Câmara dividida dessa forma, eu não me lembro. Então, aí foi para votação nesse dia, depois da sessão. Depois da eleição. Na mesma sessão. Na mesma sessão que eu estava lá, inclusive. E aí foi rejeitada por 23 votos a 1. Só o vereador Pedro Comura votou a favor. Né? Daí, uma semana depois, ou coisa parecida, a Prefeitura encaminha um novo projeto. Que aí já tinha passado o Natal. Foi quase no isso, Natal. Isso. Porque na semana do Ano Novo eu não estava aqui e foi o dia da eleição. Da votação. Né? Se votaram alguns outros projetos na extraordinária. Aliás, foram nas 2 últimas semanas. Porque na penúltima semana do ano se aprovou, por exemplo, a compra daquele prédio onde é o Centro Cultural, se aprovou a verba da Santa Casa e a taxa do lixo ficou adiada mais uma semana, né? Havia uma discussão
levantada muito pela vereadora Inês Paz, que eu concordo com ela, de que não se pode votar o mesmo projeto de lei. Um projeto rejeitado não pode ser apresentado na mesma legislatura, né? E aí mudaram o projeto. Mudaram de projeto de lei para projeto de lei complementar ou vice-versa. Fizeram uma manobra jurídica, chamaram a sessão, né? E para surpresa de todo mundo, o projeto foi rejeitado. Vamos ouvir o momento em que a Câmara Municipal foi terça-feira, 28 de dezembro, tá? Vamos colocar aí no ar, que a gente separou um trechinho para a gente acompanhar. Eu solicito só que os vereadores venham para as mesas, gentilmente, para que a gente possa fazer a votação. Encerrada a discussão, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Silêncio, por favor. Olha, são 11 votos contra, com o meu 12 está reprovado. O Otto Rezende, que é o presidente da Câmara, votou. Votou exatamente porque empatou, né? Deu voto de Minerva. Deu voto de Minerva. O presidente só o vota... Otto, que era o presidente da Câmara até dia 31 de dezembro, Isso. desempatou e votou contra. Votou contra, né? E quem que mudou o voto ali no meio? Se não me falha a memória, 2 vereadores, vários mudaram o voto assim, né? Vamos lá. Na votação, em relação à votação anterior, só quem não mudou o voto foi o vereador Pedro Comura, que foi a favor 2 vezes, né? E o bloco, os 11 vereadores, onde está o vereador Iduígues, né? Os PSD, PL. Houve uma mudança. 2 votos talvez tenham mudado, que não eram diferentes vários mudaram, mas somente o Eduardo Ota, o vereador Eduardo Ota. Que é do grupo. Que é do Podemos. Do Podemos, que é o grupo do prefeito. Isso. Mudou o voto. E mudou o voto o vereador Vitor Emori, que na outra votação votou contra e nessa votou a favor. E o Eduardo Ota, vereador Eduardo Ota, ao contrário, né? Aliás, manteve o mesmo voto contra o projeto. A surpresa dele é que ele é do Podemos, né? Do prefeito, do partido do prefeito. Do partido do prefeito Caio Cunha. Então a surpresa ali é que um vereador do partido do prefeito manteve o voto contra, né? E agora, como faz? Então, sem taxa do lixo. Veja, tem algumas coisas que tem se falado que eu não vi aonde que está escrito isso na lei, né? Que a prefeitura vai sofrer algum tipo de retaliação legal por não ter o projeto, não ter a taxa do lixo. Vamos só para a gente não ficar falando... Votar a favor da taxa do lixo. A Malu Fernandes, o Vitor Emori, o John Ross, Pedro Comura, Juliano Botelho, Marcos Furlan, Fernanda Moreno, Pastor Osvaldo, Carlos Ucareschi, Maurinho Despachante e o PM, né, o policial Maurino. E votaram contra o vereador Otto Rezende, que foi o voto de Minerva, que ele era o presidente da Câmara, o Edson Santos, o Bigêmeos, a Inês Paz, o Iduígues, o Eduardo Ota, que você comentou, o Marcelo Braz, do Sacolão, o Edinho Cabeleireiro... Do Salão, cabeleireiro, eu ia falar. Edinho do Salão, o Zé Luiz Furtado, o Mauro... Do Salão, o Clodoaldo e o Farofa, que são do PL. Isso. Certo? Certo. Só para deixar tudo certo. Não, ótimo, fez bem de ler, porque eu não lembrava o nome. É porque é muito vereador, gente, são 23. Chamado oral de 23 nomes. Assim, porque de cabeça não é fácil. Então, Marilei, assim, a questão da lei em si, eu não entendo que Mogi terá qualquer tipo de retaliação. Não leio isso, não vejo isso na lei federal. Mas pode perder investimentos? Também não vejo ou isso. Repasses? Não. Eu não entendo que isso tenha nenhum... Não vejo isso escrito em lugar nenhum. Se tiver, me mostra. A prefeitura tem falado disso, mas eu não identifiquei nada escrito na lei. Inclusive. Né? Vamos anotar aonde isso. Que na lei está escrito que haverá qualquer tipo de problemas com repasses de verbas. Né? Foi o que o prefeito falou aqui na última entrevista. Então, mas eu não consigo identificar na lei onde está escrito isso. A prefeitura que mostra onde na lei federal está escrito isso, porque eu não identifico. E quais são as medidas que eles vão tomar, né? O que precisa fazer, que vai fazer,
Na audiência pública, o vereador Inês Paz e eu levantamos um ponto que era, por exemplo, não tem... Mogi, o último plano municipal de saneamento foi feito em 2013. O prefeito era o Bertaioli, o secretário do meio ambiente era eu. Né? Que é o estudo que é feito para você entender quanto se gera de lixo, qual o tipo de lixo da cidade, para você ter todo o planejamento de gestão do lixo da cidade. E agora foi contratada a FIP para fazer esse trabalho. Né? Infelizmente, tudo muito atrasado, né? Porque a gente falou isso lá em novembro. Se tivesse feito essa contratação em novembro, talvez o resultado da votação fosse outro. Né? O encaminhamento da questão seria outro. E, infelizmente, eu acho que isso vai ser usado muito para justificar um novo contrato emergencial do lixo do que para subsidiar. Isso de cara vai ser usado para isso. Né? Olha, preciso de mais 6 meses de contrato emergencial, porque agora que eu vou fazer o estudo. Né? E por que isso não foi feito lá? Quer dizer, se perdendo um ano de governo para isso. Né? Entendo que vai ter que ter esse estudo, vai ter que ter aí essa definição de quanto a gente vai gastar de lixo, porque a gente não sabe ainda se vai ser PPP ou uma nova licitação no modelo tradicional. Né? E em algum momento, neste ano de 2022, com essas informações consolidadas, com informação mais clara do que é, onde vai ser investido o dinheiro, esse projeto vai ser reapresentado em 22. Né? Mas falta uma clareza de quanto que vai custar, onde vai investir e, principalmente, o que vai fazer com o dinheiro que se usa hoje para a taxa do lixo. Vou dar um exemplo bastante simplificado. Hoje a gente gasta aí 60 milhões, 70 milhões por ano para as despesas do lixo. Isso sai, vamos dizer, da receita própria, vamos dizer que sai do IPTU, certo? Quando você cria a taxa, você cria mais, você arrecada mais 70 milhões. Nós estamos falando agora de 140. Não sei se eu estou conseguindo explicar. Se custa 70, a gente tira esses 70 milhões do IPTU, certo? Então vai criar uma nova taxa, vai pagar mais 70 milhões. Que vai usar esse dinheiro novo para pagar o contrato do lixo. E esse dinheiro que era usado, que era do IPTU, vai para onde e de que jeito? Isso nunca foi esclarecido. Quanto que vai ser usado para a saúde, para a educação, para outras obras, para outras coisas da cidade? Né? A prefeitura precisa dizer isso, porque ela está arrecadando novo dinheiro. Né? O dinheiro que já arrecada, que iria para pagar o lixo, vai para onde? De que jeito? Isso precisa ser esclarecido para que o projeto seja melhor explicado para a população. E eu sinto que o projeto não foi bem explicado em momento algum. Na audiência pública, quem melhor explicou o projeto foi a advogada da Câmara, que mais detalhou, mais tirou dúvida, mais esmiuçou o projeto do que a própria prefeitura. A explicação da prefeitura foi bem genérica. A advogada da Câmara aprofundou muito mais. Quer dizer, na minha opinião, faltou, nos dois momentos, um melhor detalhamento, uma melhor explicação de todo o projeto. Nós vamos questionar, então, em relação a todos esses pontos, tá? Que ficaram aí. Agora, o que vai acontecer? Como que a prefeitura vai voltar à taxa do lixo, inclusive com esse contrato emergencial, né? Então, são duas coisas diferentes. Ela vai ter que apresentar um novo projeto de lei. Para a taxa do lixo. Para a taxa do lixo. Só que enquanto isso... Ela já contratou a FIP para fazer o plano de resíduos, estudar o lixo da cidade, vamos dizer assim, quanto que gera, onde que gera mais, gera menos, qual o tipo. E nós temos uma licitação em andamento. Do lixo. Então, não temos, porque nós temos um contrato emergencial que vai vencer agora. Que vai ter que ser renovado. O próprio juiz, doutor Bruno Machado Miano, tinha determinado que fosse aberto no prazo, ali a partir dali 30 dias, fosse aberto edital, aí entrou em férias forense e tal, foi apresentado um cronograma e tinha que ter sido aberto dia 4 de janeiro, o edital. E não foi aberto dia 4 de janeiro. A prefeitura não cumpriu o cronograma que ela mesma estabeleceu e apresentou para o juiz, para o judiciário. Eu não sei qual vai ser a posição do judiciário quanto a isso, mas o fato ela não cumpriu o cronograma de 4 de janeiro. Então, aí o vereador José Luiz Furtado está me dando, claro, né, informação
O contrato emergencial vigente vence no dia 4 de fevereiro. Então, vai ter que ser renovado. Sim, quer dizer, ou eles abrem uma licitação agora e justifica que vai manter emergencial enquanto andar a licitação, enquanto transcorrer a licitação, ou vão dar alguma outra justificativa para... Porque não faz em 30 dias a licitação, dificilmente, né? Não faz. Então, muito... Precisa ver como está andando também muito isso. provável. São várias questões, a gente vai ter que ter muita... Possibilidade aí de 99% de um novo contrato emergencial. Né? Qual vai ser a justificativa? Vai usar, já abri o edital ou não abri, eu vou esperar o plano de resíduos. Né? Mas o fato é que a gente vai conviver quase que um ano, provavelmente, com um contrato emergencial. Vamos voltar nesse assunto, tá? Para questionar, inclusive, todos esses pontos da prefeitura, precisa anotar todos, tá, Ricari? Tudo isso que a gente está colocando aqui, até para questionar, chamar, inclusive, um secretário para poder explicar para a gente. O Paulo Sidney está aqui com a gente, mandar bom dia para ele. O José Luiz Furtado, o vereador, está falando que não pode ser renovado. Terá outro processo de contratação emergencial. E aí... mais um contrato de 6 meses, pelo que tudo indica. Pelo menos é o que a gente acha. Mas né? a gente observa que, por exemplo, se você andar a cidade, ver os caminhões da Peralta, eles pintaram o caminhão com o logo da cidade. Né? Então é um emergencial que se está esperando continuar mais. Certo? Os caminhões, inicialmente, não tinham identificação alguma. Certo? Os caminhões de coleta de lixo. Sim. Agora, eles estão pintados com o logo do município. A gente vai ter que voltar a falar desse assunto, eu não tenho mais tempo para falar disso. Tá. Inclusive, eu nem consegui falar da passagem de nível, né? Que é essa outra polêmica que a gente Nem da passagem de ônibus. Nem da passagem de ônibus. Você quer comentar sobre a passagem de ônibus? Que todo mundo já sabia que ia aumentar. Ontem, Sim. As cidades todas da região do Alto Tietê praticamente aumentaram. Quer comentar sobre isso? Muito rapidamente. Eu estourei meu tempo já. Não, se quiser a gente fala da semana que vem. Não, é que semana que vem fica velho. Tá. Que ontem aumentou a passagem. O grande questão... Mas a passagem de nível vai ter que voltar a falar. Não, voltamos. A grande questão da passagem de ônibus, para mim, é o seguinte: é um erro de interpretação de qual é o papel da prefeitura e da empresa. Por quê? Porque o transporte coletivo, o transporte de ônibus, é obrigação da prefeitura. Isso está na Constituição Federal, certo? Cabe ao município garantir transporte coletivo. Ou com a seguinte condição: ou a prefeitura executa diretamente, ela é dona do ônibus, ou ela faz uma concessão ou permissão, certo? Então, porque um argumento que se fala, não, eu estou falando isso para a questão do ISS e do próprio preço da passagem, né? R$5. E quando se diz, não, mas tem que cobrar ISS porque é uma empresa como outra qualquer, não é verdade. Porque ela está executando um serviço público que deveria custar o mais barato possível para o povo. Né? Não é uma empresa qualquer nesse sentido. Então, tem um erro aí, porque o município deveria buscar que a passagem fosse o mais barato possível para a população, e não é o que aconteceu. E o município abriu mão de um dos poucos mecanismos que tem, e podia criar outros para aumentar a receita, que é a questão do imposto e o próprio valor da passagem no momento de crise econômica, no momento de pandemia, no momento que as pessoas precisam do transporte para ir para médico, para procurar emprego, para ir trabalhar. Então, é muito grave a falta de entendimento e sensibilidade do papel do transporte público para a cidade. Entendeu? Esse é um ponto que eu acho fundamental de se entender qual é o papel do transporte público para a população mais pobre, que é quem vai sofrer e muito. R$5 né? R$5 a passagem. Em Mogi das Cruzes. Nas outras cidades, praticamente todas já aumentaram também. Né? A média é mais ou menos essa. Sim, tudo bem, mas a questão é, qual é o papel do transporte público? Certo? Para que ele existe? Qual é o papel que a gente tem enquanto governo de pensar no transporte público? Né? Porque esse olhar de que tudo é privatizado ou que tudo é empresa e é tudo igual, não entendo que é assim que funciona, porque quem paga a conta é justamente o mais pobre, quem tem menos condição de pagar. R$5. Para quem pega só um só transporte, né? A gente vai voltar a falar que o transporte coletivo, como aumentou ontem, muitas pessoas vieram me perguntar, já estamos tocando nesse assunto, mas vamos voltar a falar sobre mobilidade urbana
com certeza, porque a gente tem uma obra para começar ali na rotatória do Habib's. Sim. Que também vai impactar bastante a cidade, que é um Sim. assunto que a gente deixou para janeiro, porque era para começar em dezembro, mas ficou provavelmente para janeiro. Tem muito assunto, viu, gente? Sim. Essa é só a primeira entrevista do ano. E a passagem de nível ali também, que vai ser um problema lá na frente. Lá na frente. A gente está vivendo o problema da passagem de nível, né, Marcelo? Agora aqui A gente vai Dr. ter Deodato. a gente vai ter que voltar a esse assunto e também a passagem de nível lá do shopping, Do shopping com a universidade, né? que tá um caos. E que será um caos, porque ali se já precisa fechar na Dr. Deodato para melhorar o tempo. Isso, da passagem do trem. Aquela passagem ali da UMC e o shopping também é outra que vai acontecer a mesma coisa. Nós vamos falar disso. Lição de casa para o Romildo Campelo. Obrigada, Romildo. Obrigado, Marilei. Muito bom dia, obrigada pela sua audiência. Muito bom dia.